nada, mas veja, o Lula é uma figura com uma sorte impressionante, né? Abençoado, protegido, porque assim, é uma coisa quando, inclusive, eu sempre debato, eu acho que a gente às vezes não está gravidade para isso. Veja, o Lula é uma pessoa muito saudável, tá? Mas o Lula é um homem idoso, né? O Lula é um homem idoso que já passou dos seus 70 anos, então o Lula poderia ter morrido na prisão. Porque assim, a gente está falando de um homem que foi jogado na prisão acima dos seus 70 anos, passando por um processo psicologicamente de intensa pressão, e que a companheira dele, a Marisa Letícia, tinha falecido um pouco antes, e aí durante a prisão morreu o irmão dele, morreu o neto. E assim, para um avô, morrer um neto é a mesma dor que morrer um filho, né? Tipo assim, é um negócio enfim, fora do que é a expectativa do caminho natural da vida, né? Um avô não quer nunca enterrar um filho, um neto e por aí vai. E aí o Lula conseguiu dar a volta por cima em um lance que até hoje, inclusive, para mim, não é muito bem explicado. Esse negócio da Vaza Jato, do tal do hacker de Araraquara, e que depois virou bolsonarista de novo, até hoje eu não acredito que foi esse cara que hackeou. Para mim, alguém que eu falo alguma instituição importante, alguém que fala russo ou mandarim, providenciou esse material e jogou na mão do cara, mas tudo certo. Aí vem a Vaza Jato e tal, e o Lula consegue dar a volta por cima. Então, assim, o Lula já tem uma biografia que, por si só, é da história brasileira dos últimos 50 anos a biografia mais interessante, mais encantadora, que daria 300 mil filmes, séries, o que você imaginar. Perfeito. X da questão é o que o Lula vai fazer com todo esse capital simbólico e político que ele tem. Veja, eu acho que existe um primeiro problema. O Lula está muito cercado de uma nova geração de petistas que é muito diferente na formação do que foi, por exemplo, a geração do Genuíno e a geração do Disseu. Quem foi Genuíno e Disseu? Só para ficar como uma figura simbólica representativa. São pessoas que começaram sua militância no movimento comunista, que passaram pelo impacto da Revolução Cubana, que atuaram na clandestinidade, enfrentaram a ditadura empresarial militar. Então são pessoas que têm uma expertise, que têm uma formação, que têm uma experiência, uma bagagem histórica, que para o bem e para o mal, você pode discordar ou concordar, mas são militantes ultra qualificados. Sim. Você pode, por exemplo, discordar do Zé Disseu, mas ninguém pode chegar e dizer, por exemplo, que o Disseu não é um cara que entende da política brasileira como poucos, percebe? E você tem uma nova geração que não passou por essa quadra histórica, que é uma nova geração que entra na política muito mais por aparelhos burocráticos, uma experiência de gestão, que é representada, a meu ver, pelo Haddad. Que é uma geração que, a meu ver, não tem a malícia e a habilidade, tanto de negociação de bastidor, como de disputa de movimento de massas, que tem essa geração anterior. Então, eu acho que, primeira coisa, eu acho que o Lula está muito mal cercado, sabe? Eu acho que falta alguém como da velha guarda, como Disseu, como Genuíno, e outros que morreram, né? O Marco Aurélio Nogueira, Busquem, e né? por aí vai. Busquem. O Gilberto Carvalho, eu não sei se está no governo, o Gilberto Carvalho está vivo, bem, até onde eu Gilberto sei, por Carvalho aí tá, vai. mas numa posição menos central, né, do que antes. Pronto. Essa galera da velha guarda, acho que eles têm uma sapiência, uma compreensão da política que está fazendo falta. Acho que essa é a primeira coisa. Assim. Segunda coisa é que eu acho que o governo Lula vem. O Lula ele tem uma coisa que é parecida com o Brizola, que é uma espécie de política intuitiva. Né? Então o Lula bota uma ideia na cabeça, ele chega a uma visão e é muito difícil mudar a ideia dele. Qual é a ideia do Lula, me parece? O Lula repetiu o que ele fez no primeiro período, que ele está esperando alguma coisa acontecer, que se crie um consenso tão grande na sociedade brasileira, que ele consiga, por exemplo, mudar a política de juros do Campos Neto sem necessariamente um enfrentamento. Tal sorte que todo mundo vai querer a saída do Campos Neto ou a mudança na política de juros, que é mais ou menos o que o Lula esperou para fazer, por exemplo, na virada do primeiro mandato para o segundo. Né? O primeiro mandato do Lula foi bem recuado em termos de política econômica, o Lula fez um superávit fiscal maior que o período FHC, só que aí veio a crise capitalista e o Lula conseguiu as condições políticas para liberar as grandes obras, o PAC, ampliar como nunca Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Então me parece que o Lula está fazendo uma aposta muito perigosa, que eu acho que é dançar na beira do abismo, que veja, a economia brasileira vai entrar em recessão. Tudo constante,
economia brasileira vai entrar em recessão. O que é recessão? Quando a economia, por 2 trimestres, por 6 meses seguidos, ela não cresce. Aí é uma recessão técnica. Isso vai acontecer, percebe? Há uma queda cada vez maior do investimento privado. A gente tem o maior nível de endividamento das famílias da história brasileira. 70 milhões de brasileiros estão com contas em atraso. A gente tem índices recordes de endividamento das empresas, com um crescimento substancial de pedidos de recuperação judicial. A gente tem uma escassez de crédito no mercado privado, por causa de outras coisas, inclusive muito impactado pelo caso das lojas americanas. Então você tem uma economia que o investimento privado não está crescendo, o consumo das famílias está diminuindo, a capacidade das empresas de manter seu funcionamento está se reduzindo e o investimento público não cresce a contento com a maior taxa de juros real do mundo, né? Uma taxa Selic de 13,75, descontada a inflação, isso dá mais de 8% de juros real. Então a economia brasileira vai entrar numa recessão. Me parece que a aposta do Lula é: quando a economia brasileira está numa recessão, vai ter-se um consenso social tão grande que dá para mudar a política econômica, dar uma espécie de cavalo de pau. Por que eu digo que isso é fazer uma aposta no abismo? A mídia burguesa, é claro, vai fazer um debate que a culpa da recessão é do Lula. Sabe? Não, porque o PT é desenvolvimentista, porque o PT é keynesiano, porque gasta demais, porque o Estado está interferindo na economia, porque não sei o quê, é a nova matriz econômica 2.0, porque o Haddad é muito marxista. Vai ser isso o nível do debate. Assim, eu não acho que a gente tem um debate, porque, por exemplo, Conde, quase ninguém viu, mas os responsáveis pelo BTG Pactual e pela XP Investimentos falaram que a meta de inflação está descolada da realidade. Então, veja, até grandes representantes da burguesia brasileira falaram: oh, essa meta de inflação, bicho, não dá para cumprir isso. Meta de inflação 3%. Sabe o que a mídia burguesa fez? Ignorou. Então, o nível de comprometimento com o rentismo, por exemplo, da mídia, que é um aparato fundamental de formação de opinião, é tão grande, mas tão grande, que eles ignoraram até as opiniões de elementos da grande burguesia. Até a XP. Jones Manuel, aqui no Bom para Todos.